Gênesis capítulos 12 a 17. Abraão capítulos 1 e 2. Ser maior seguidor da retidão. Vem e segue-me Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento 2022. Ao ler sobre Abrão e Sarai, depois chamados Abraão e Sara, e sua família, pondere sobre como os exemplos deles o inspiram. Registre suas impressões sobre o que você pode fazer para ser maior seguidor da retidão. Abraão 1, 2. Registre suas impressões. Por causa do convênio que Deus fez com ele, Abraão foi chamado o pai dos fiéis. Doutrina e Convênios 138:41. E amigo de Deus. Tiago 2:23. Milhões hoje o honram como seu antepassado direto, e outros foram adotados em sua família por meio da conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. No entanto, o próprio Abraão veio de uma família conturbada. Seu pai, que havia abandonado a verdadeira adoração a Deus, tentou sacrificar Abraão a deuses falsos. Apesar disso, Abraão desejava ser maior seguidor da retidão. Abraão 1, 2. E o relato de sua vida mostra que Deus honrou seu desejo. A vida de Abraão permanece como um testemunho de que o futuro pode ser cheio de esperança, não importa qual tenha sido a história da família de uma pessoa. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Abraão, capítulo 1, versículos 1 a 19. Deus me abençoará por minha fé e meus desejos justos. Como muitos de nós, Abraão vivia em um ambiente iníquo, mas ele desejava ser justo. O presidente Dallin H. Oaks ensinou a importância de ter desejos justos. Por mais importante que seja a perda de todo o desejo de pecar, a vida eterna exige mais que isso. Para alcançar nosso destino eterno, temos que desejar e trabalhar para adquirir as qualidades exigidas a fim de tornar-nos seres eternos. Se isso parecer difícil, e sem dúvida não é fácil para nenhum de nós, então devemos começar com o desejo de ter essas qualidades e rogar a ajuda do amoroso Pai Celestial para lidarmos com nossos sentimentos. Ver Moroni 7:48. Desejo. Ali Arrona, maio de 2011, páginas 44 e 45. Ao ler Abraão, capítulo 1, versículos 1 a 19, reflita sobre como esses versículos demonstram o que o presidente Oaks ensinou. Perguntas como estas podem ajudar. O que Abraão desejou e buscou? O que ele fez para demonstrar fé? Quais são seus desejos? Você acha que existe algo que precisa fazer para purificar seus desejos? Que desafios Abraão enfrentou por causa de seus desejos justos? Como Deus o ajudou? Que mensagem esses versículos têm para aqueles cujos membros da família não desejam a retidão? Ver também Mateus 7:7. O livramento de Abraão. Vídeo churchofjesuschrist.org. Abraão, capítulo 2, versículos 10 e 11. Quem está incluído no convênio abraâmico? Quando o Senhor fez seu convênio com Abraão, ele prometeu que esse convênio continuaria na posteridade de Abraão, ou semente, e que todos os que receberem este evangelho serão contados como tua semente. Abraão, capítulo 2, versículos 10 e 11. Isso significa que as promessas do convênio abraâmico se aplicam hoje aos membros da Igreja, sejam descendentes literais de Abraão ou adotados em sua família por meio do batismo e da conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Ver Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Doutrina e Convênios, seção 132, versículos 30 a 32. Para ser contada como semente de Abraão, uma pessoa precisa obedecer às leis e ordenanças do Evangelho. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Capítulo 13, versículos 15 e 16. Capítulo 15, versículos 1 a 6. Capítulo 17, versículos 1 a 8, 15 a 22. Abraão, capítulo 2, versículos 8 a 11. O convênio abraâmico abençoa a mim e minha família.
Como todos os membros da Igreja estão incluídos no convênio abraâmico, passe algum tempo ponderando sobre por que esse convênio é significativo em sua vida. Registre seus pensamentos sobre as seguintes perguntas. Como as promessas encontradas em Abraão, capítulo 2, versículos 8 a 11, podem abençoar a mim e a minha família? Ver também Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, capítulo 13, versículos 15 e 16. O que posso aprender sobre o convênio abraâmico em Gênesis, capítulo 15, versículos 1 a 6, capítulo 17, versículos 1 a 8, 15 a 22? O que você se sente inspirado a fazer para cumprir a promessa de que serão abençoadas todas as famílias da terra? Abraão 2:11. Tenha em mente que algumas das bênçãos terrenas prometidas a Abraão e Sara, como herdar uma terra prometida e ser pais de uma grande posteridade, têm paralelos eternos. Isso inclui uma herança no reino celestial. Ver Doutrina e Convênios 132:29. E casamento eterno com posteridade eterna. Ver Doutrina e Convênios, seção 131, versículos 1 a 4, seção 132, versículos 20 a 24, 28 a 32. É no templo, o presidente Russell M. Nelson ensinou, que recebemos as nossas maiores bênçãos, como herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. A Coligação de Israel Dispersa, Ali Arona, novembro de 2006, página 80. Ver também tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 15, versículos 9 a 12, capítulo 17, versículos 3 a 12, no apêndice da Bíblia. Guia para estudo das Escrituras, Convênio Abraâmico, Pensamentos para refletir, o convênio neste recurso. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 12. O que Abraão fez para criar paz em sua família? Talvez os membros de sua família possam praticar como ser um pacificador semelhante a Abraão, ensinando como resolver conflitos que possam surgir em sua família. Gênesis capítulo 13, versículo 16, capítulo 15, versículos 2 a 6, capítulo 17, versículos 15 a 19. Como você pode ajudar sua família a entender a promessa do Senhor nesses versículos que, apesar de Abraão e Sara ainda não terem filhos, sua posteridade seria tão numerosa quanto o pó da terra, as estrelas dos céus ou a areia na praia? Ver também Gênesis 22:17. Talvez você possa mostrar um recipiente com areia aos membros de sua família, olhar as estrelas ou usar uma gravura que acompanha este esboço. Como podemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis? Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. O que mais aprendemos sobre Melquisedeque com a tradução de Joseph Smith, Gênesis capítulo 14, versículos 25 a 40. No apêndice da Bíblia, ver também Alma capítulo 13, versículos 13 a 19. Como podemos estabelecer a retidão como Melquisedeque fez? Versículo 36. O que mais o ministério de Melquisedeque nos inspira? Gênesis capítulo 16. A leitura sobre Agar pode ser uma oportunidade para conversar sobre como o Senhor nos ajuda quando nos sentimos injustiçados. Mencione que Ismael significa Deus ouve. Em que ocasiões sentimos que o Senhor nos ouviu e nos ajudou quando nos sentimos injustiçados? Ver Gênesis 16:11. Para mais ideias sobre como ensinar as crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Eu quero viver o Evangelho. Músicas para crianças, página 72. Aperfeiçoar o ensino. Esteja disponível e acessível. Alguns dos melhores momentos de ensino começam com uma pergunta ou uma preocupação no coração de um membro da família. Deixe que eles percebam, por meio de suas palavras e ações, que você está ansioso para ouvi-los. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 16.